Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de falar com vários amigos e com uma amiga que eu estou fazendo agora, porque vai acontecer em 12 e 13 de julho o encontro marcado com o TDAH pela plataforma do YouTube. E a data do 13 de julho anualmente marca a importância da conscientização do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, para falar sobre esse encontro, que vai contar com uma série de especialistas renomados, eu recebo aqui, mais uma vez, a professora mestra Ale Bernardes Caturani Weinstein, a professora doutora Ângela Matilde e o professor doutor Rubens Weinstein. Primeiro, quero cumprimentar e agradecer a todos pela gentileza de ceder um pouco desse tempo de vocês, que é extremamente precioso. Obrigado, Ale, obrigado pela presença. Obrigada, Joaquim. Boa tarde a todos. Legal. Obrigado, doutora Matilde. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com dois grandes amigos e ganhando um outro amigo, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A conversa é boa, ela é Belo Horizonte. E conversar com mineiro é sempre muito agradável. Né? A gente já lembra de um pão de queijo, de um cafezinho, de um ora pro nobis, aquela coisa toda. E falar com... Eu vou falar velho amigo, ele vai ficar bravo. Eu não sou tão velho assim, mas a gente se conhece há alguns anos. O professor Dr. Rubens Weinstein. Dr. Rubens, muito obrigado por nos atender aí. Oi, obrigado vocês pelo convite. Uma honra também estar presente aí com esse grupo seleto, né? Joaquim, Ângela, Ale. Então, é muito bom. Legal. Vamos começar, então, tirando algumas dúvidas. Joaquim, você lembrou do pão de queijo, mas você esqueceu do torresmo. O torresmo. É que eu pensei num cafezinho nessa hora que a gente está falando aqui. São 17h30, mas um torresmo com uma cachaçinha de Minas também vai bem. É isso mesmo. Doutor Rubens, fala para a gente um pouquinho sobre o TDAH. Ele acomete todas as idades? Ou seja, e quais são as principais características que a família deve observar para suspeitar do TDAH? Olha, bem interessante essa sua questão, porque até 1980 ele era um diagnóstico exclusivo de infância e adolescência. E aí, com os critérios novos, em 1980, ele passou a ser considerado no adulto. Falando assim de uma maneira bem geral, você tem 6% na infância e adolescência e 2% no adulto. E isso fez com que mudasse um pouco o parâmetro do déficit de atenção para um transtorno neurobiológico, uma vez que, com a idade, o cérebro vai se amadurecendo e produzindo mais os neurotransmissores que estão em falta no indivíduo com TDAH. E aí ele vai ficar, então, especialmente com dificuldade no foco atencional, ele não consegue focar para fazer as suas atividades, assim como o adulto também tem dificuldade para focar, e muitas vezes começa a fazer 2, 3 coisas, não consegue terminar nenhuma. Isso é uma característica importante da desatenção. E a hiperatividade e impulsividade, ela pode se manifestar de forma motora, que é muito comum na criança, e depois ela vai migrando um pouquinho, o indivíduo começa a ter uma hiperatividade de ativa, de ideia, ele fala muito, ele é muito impulsivo, ele interrompe os outros. Então, esses são os sinais que a gente chama assim cardinais, né? Os sinais principais para as pessoas começarem a suspeitar. Obviamente que aí tem um caminho longo para o diagnóstico, mas o início é esse. Legal. Agora, vamos perguntar para a mestra Ale aí. Na pandemia, o que afetou as pessoas com TDAH? Nesse sentido, afetou o cognitivo e emocional? Bem, sem dúvida, o cognitivo e o emocional ficaram bastante impactados. Nós até tivemos uma criança recentemente em avaliação lá na faculdade, uma menina, em que ela veio para avaliação interdisciplinar e ela estava sem os atendimentos multidisciplinares e também sem a medicação.
E nós percebemos rapidamente que primeiro ela precisaria voltar a tomar a medicação para que ela pudesse fazer parte dos protocolos e dos testes e assim favorecê-la, no sentido justo da palavra, na parte cognitiva. Porque quando nós pensamos nas funções cognitivas, linguagem, memória, percepção, atenção, raciocínio, planejamento, tudo isso está ali envolvendo todo e qualquer ser humano. E pensando no TDAH, pensando numa pandemia em que eles já estavam mais acometidos pela não informação, isso ficou bem impactado. E, consequentemente, as funções executivas, que é a memória operacional, o controle inibitório, a flexibilidade mental, porque todos esses treinos eles vão ocorrendo também na socialização do indivíduo com o meio. Então, a criança, o adolescente e até o universitário, que não estavam frequentando os ambientes de contexto escolar, eles tiveram um prejuízo em todos esses aspectos de trabalhar a atenção, de melhorar a condição de memória a curto prazo, que leva para longo prazo, e a linguagem, né, Joaquim? Lá no NEA, na avaliação interdisciplinar, o que mais tem nos chamado a atenção é o quanto eles ficaram com prejuízos na linguagem, no desenvolvimento. Eles vão recuperar, claro que com intervenção, com um trabalho focado, mas neste momento bastante dificuldade na hiperatividade, na desatenção e acometendo a alfabetização. E o emocional, com certeza, bastante abalado, né? Só falando para os nossos telespectadores, o NEA, para quem não sabe, é o Núcleo Especializado de Aprendizagem da Faculdade de Medicina do ABC, coordenado pela mestra aí, a Lê. Agora, eu queria saber da doutora Ângela, que tipos de adaptações são bem-vindas no contexto escolar? Bom, primeiro nós temos que focar no auxílio também da família, né? Porque senão as adaptações não acontecem, e nem as adequações, que é o pior. Mas, e depois a gente instruir a escola do como fazer, né? E a escola tem uma dificuldade muito grande de buscar esse recurso, porque ela vê o que ela oferece e basta, ou seja, 30 minutos a mais, fazer a prova em um determinado local, e isso já é uma adaptação. E trazendo, né, o doutor Rubens, né, que foi orientador de uma grande amiga nossa, que desenvolveu um programa que até ganhou o prêmio LED, aí, um dos prêmios, falando sobre o CDRA, que começou lá no NEA. Não é isso mesmo, Rubens? Exatamente, começou no NEA. E isso é muito importante. E desenvolver uma forma de atender às habilidades e competências individuais de cada um. Isso é que é adequação e adaptação. E não aquela coisinha. Escreve, fala alto, 30 minutos mais. Isso é uma adequação rapidinha para falar que não tem. Mas a questão é, quais as habilidades e competências? Nós precisamos de entender isso, né? Primeiro, quem é esse sujeito portador, quem é esse sujeito que tem um transtorno, quem é esse sujeito que tem essa dificuldade. Aí, para depois a gente traçar um planejamento, já que as dificuldades deles são na área frontal, e essa área frontal é responsável por muitas coisas, equilíbrio, humor, né? Atenção, memória, função executiva, é muita coisa. E isso tudo é usado aonde? Na educação, usado na aprendizagem. Então, se você não tem essa informação, você fica dando tiro no pé. É o que a gente fica vendo, chega nos nossos consultórios, um tanto de gente com tiro no pé. Eu sou mineira, né, gente? Então... Tá certo, tá certo. Então, para a gente, assim, esse evento do dia 12 e 13, ele vai reunir quantos profissionais e de quais especialidades? Olha, esse evento carinhosamente está sendo preparado por nós com muita intenção de expandir as visões em relação ao TDAH. Então, nós estamos tomando cuidado de ter profissionais de diversas especialidades.
Somos, no momento, em torno de 42 docentes. É um time super grande, que tem pediatra, tem neurologista infantil, tem psiquiatra, otorrino, endócrino, psicopedagogo, neuropsicólogo, pedagogos. É uma imensidão de profissionais. Advogado. Exato, advogado, porque nós precisamos falar sobre os direitos, né? Inclusive a lei que nós tivemos sancionada em 30 de novembro de 2021, passou a vigorar 1º de dezembro. Então, é um evento que constitui diversas áreas. Então, todos aqueles que estiverem assistindo, eles vão conseguir ser contemplados em várias informações. Quem mais você lembra, Ângela? A mãe, né? As Mães do Brasil. As Mães do Brasil. Isso. Nós vamos ter as representações da Mães Dislexia Brasil, que eles vão estar trabalhando com a gente em depoimentos também. 42 profissionais, Joaquim. Então, você imagina a quantidade de informações que serão repassadas e trocadas, né? Compartilhadas entre nós. Imagina também nós temos a presença de 3 internacionais. Isso. Tem o doutor Fabiano, que é considerado o homem mais inteligente, né, que foi considerado. Né? Eu ainda não vi o QI dele, não, mas ele foi considerado, e ele é neurocientista, eu brinco com ele por causa dessa questão. Nós temos também a Mônica, né, do Canadá, e temos também a Donalda Baeta, de Portugal, que é responsável pela inclusão no Departamento de Inclusão de Portugal. Me desculpa, Ângela, repete, o nome do neurocientista que você falou? Fabiano de Abreu Agrio. É meu amigo, mora lá em Paiva, inclusive edita um jornal chamado O Paivense. Ele tem uma empresa, e ele é da minha área também, porque além de neurocientista, ele é jornalista, tem uma empresa de assessoria de imprensa. Eu recebo o material dele, a gente conversa quase que uma vez por semana, e realmente é uma fera também aí que vem aí a brilhantar. Eu fico imaginando, com todas essas feras aí, Ale, vai custar uma grana a inscrição, né? Vai ser muito caro, quem quiser participar. Não vai custar nada. O nosso movimento é completamente focado no bem e na informação. Legal. Então, o evento ele é gratuito, com certificação. A inscrição ocorre pelo Simpla. Então, assim, não tem desculpa para ficar de fora deste evento, porque além de ser sensacional, nós não vamos gastar nada e vamos estar assistindo tranquilamente de onde estivermos em plataformas. E até mencionando a Mônica, que é do Canadá, ela vai associar um tema com o TDAH, que é a descalculia, que é uma temática muito pouco abordada, mas muito necessária. Então, fica aí a dica para quem não fez inscrição, ainda dá tempo de fazer, entrem lá no Simpla, façam a inscrição e participem conosco, 12 e 13 de julho. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para o meu amigo Dr. Rubens sobre os profissionais da região, do ABCD. Os neuropediatras, eles são preparados para suspeitar e tratar esses quadros? Eles fazem estágios nessas possibilidades, Dr. Rubens? Sim, a maioria das escolas que formam neuropediatras tem estágio, sim. A região do ABC ela tem um diferencial, porque o núcleo de especializado em aprendizagem, é coordenado aí pela Alessandra, na verdade, ele já está aí há 18 anos em atividade, e veja bem, ele acabou sendo o diferencial da residência médica, da formação do neuropediatra aqui, porque ele tem a possibilidade de estagiar junto com a equipe. Então, ele não fica estagiando só dentro da, como a gente diz, né, a tartaruga dentro da casca. Ele amplia, ele faz discussão com todos os profissionais de todas as áreas, e ele atua junto ao núcleo especializado em aprendizagem. Então, a gente tem alguns modelos interessantes que também têm serviços similares, como o da Unicamp. A Unicamp também tem um ambulatório, mas, assim, a grande maioria dos serviços procura, sim,
informar. Agora, eu acho que o diferencial da região do ABC, principalmente da Faculdade de Medicina do ABC, é que eu sempre cobro deles que, assim, a partir do momento que você tem um relatório da escola, que você está conversando com os pais, que você recebe um relatório de um profissional, você tem que não só ler aquilo, mas como entender, introjetar todas aquelas informações. Então, pegar um relatório e não ir lá ler a conclusão para saber se o que o profissional está achando. Ter condições de discutir, assim como os profissionais do núcleo de aprendizagem discutem com os colegas médicos. Então, assim, dentro da nossa reunião, é o que eu sempre disse, aqui todo mundo é igual, ninguém está acima de ninguém. Então, todo mundo discute, todo mundo consegue entrar na área do outro, o que seria chamado, né, de transdisciplinar, que seria, então, você poder atuar juntamente com os outros profissionais. Então, esse é um diferencial importante, mas tem várias escolas que já estão trilhando esse caminho. Ótimo. Agora, doutora Ângela, a Lê falou das inscrições, mas o evento está atingindo a expectativa de vocês quanto à procura aí de inscrições? E o que, eu vou te chamar de você, que se eu chamar de senhora, você vai ficar brava comigo, né? E o que você acha que esse evento vai proporcionar à comunidade e aos profissionais? Repetindo a fala da Lê, é um movimento do bem, né? Nós estamos disponibilizando nosso tempo, informação, pesquisa e dividindo com as pessoas a nível de informação. Porque informação liberta, né? Quando você tem uma informação, você passa a ter um olhar diferenciado. Então, o objetivo de todos nós, esse time fabuloso, é de levar essa informação para as famílias, para as escolas, para os profissionais, né? E para interessados, aqueles que descobrem nos eventos, opa, eu tenho isso, eu tenho que procurar um recurso. Por quê? A falta de informação leva as pessoas a acharem que os sintomas é um jeitinho familiar, é o jeito, né? Ah, não, ele é assim, o pai dele é assim, a mãe é assim, todo mundo é assim, mas esse jeito tem nome, né? Então, quando nós nos unimos e levamos essa informação gratuita, é um empenho social de mobilização, né, para que as pessoas conheçam esse transtorno, porque é um transtorno mesmo, porque o final disso, não tratado, é muito sério, é droga, é vícios, é um casamento ruim, relacionamentos ruins, é evasão escolar, é muita coisa. Né? Ainda mais com comorbidades disruptivas, fica mais difícil ainda. Então, esse é um movimento nosso, é um movimento social, informativo, para que todos entendam que é coisa séria, não é jeitinho, é coisa séria. Sem dúvida. Ale, então, quem tiver interesse em inscrever, entra lá no Simpla, é isso? Simpla, para quem não sabe, é com Y, né? SYMPLA, e vai achar lá, encontro marcado do TDAH, é isso? E pode entrar também na nossa rede social. Eu vou falar a minha, a doutora Ângela fala dela, e a minha é o @neia.fm, inter.fmabc ou @instituto_abcwrw. Doutora Ângela, pode falar as suas? Eu sempre brinco que os dois têm um nome com muitas vogais, é difícil de falar. Mas até o Instituto fica chique também. A minha é doutora Ângela Matilde, o Instituto Ângela Matilde e Aprendizagem e Companhia. Maravilha. Só lembrando que Matilde é com THY. É Matilde chique, não é Matilde assim. Legal. Olha, eu ficaria aqui mais um tempão conversando com vocês, mas vocês sabem, o tempo de televisão é implacável. Deixaria um tempinho para cada um dar as suas mensagens finais. Começa com o Dr. Rubens, depois termina com as mulheres, por uma questão de deferência. Dr. Rubens. Então, olha, a mensagem realmente é essa, quando a gente está diante de um indivíduo, uma criança, adolescente ou adulto com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê?
porque a gente realmente fica muito preocupado com os chamados desfechos negativos. As pessoas acabam se habituando, como a professora Ângela falou, e ficam imaginando que é um jeito de ser, e, na verdade, isso não é um jeito de ser, e a linha divisória é quando aquilo começa a impactar o dia a dia, tanto na escola, quanto no social, no familiar e no profissional. Então, as pessoas começam a entender que elas precisam procurar ajuda, elas precisam de uma avaliação correta, uma avaliação bem feita, bem direcionada, para que possa, então, receber não só as orientações, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a BDA, que o site é tdh.org.br, ela bate muito numa tecla que chama-se psicoeducação. Então, a gente precisa praticar psicoeducação, educar tanto as famílias, quanto as escolas, quanto socialmente, para que possam absorver todos os indivíduos com TDAH e possam, quer dizer, dar o acolhimento que eles precisam para poder se desenvolver e fazer só o bem realmente, né? E não pensando em todas essas dificuldades que eles vão enfrentar ao longo da vida. Tá ótimo. Doutora Ângela. Depois que o Rubens falou, a única coisa que eu tenho que agradecer. Porque é isso mesmo, né? Aqui em Minas a gente brinca, oncotô, oncovô, onde que eu estou? Então, assim, quem que eu sou? Então, esse é o nosso objetivo mesmo, de trazer esse esclarecimento. E como o Rubens falou no primeiro momento, não tem idade, né? Porque se tem de criança, logicamente vai ter no adulto. Então, você adulto que também sente essas dificuldades, procure também uma avaliação, né? Uma avaliação de peso, séria, né? Para que a pessoa caminhe e não fique vivendo esse terror que é as consequências de um TDAH não avaliado e não tratado. Tá ótimo. Mestra Alê. Joaquim, primeiramente agradecer você por essa oportunidade, por ter reunido nós aqui neste momento, poder falar desse dia tão especial. E algumas colegas me perguntaram se o dia 13 é um dia de comemoração. Isso me fez refletir, e eu tenho respondido a essas colegas quando elas mencionam isso, que é um dia de conscientização. É um dia que nós precisamos parar, assim, como todos os dias precisamos, mas nesse a gente para pensar sobre o TDAH, porque ele possui muitas dificuldades, sim, mas ele possui muitos talentos também. Eles têm uma criatividade imensa, eles têm um potencial de oratória, de comunicação muito positivo. Então, o nosso movimento é no sentido de conscientização, e eu acho que celebrar, comemorar é a chegada da lei. É a chegada da Lei 14.254/21, que está sendo esperada há décadas por todos nós. Então, agora é colocar tudo isso na execução e poder favorecer todos os TDAHs, né, e as famílias, principalmente as famílias que convivem com as pessoas que possuem o TDAH, porque acomete muito a família. Então, é poder celebrar e conscientizar tudo isso. Eu agradeço imensamente. Só vou repetir o Instagram, é @neia.inter.fmabc. Mara. Obrigada, Joaquim. Eu que agradeço a vocês. Sucesso no evento. E tendo notícias, traz para a gente aqui para a gente divulgar. Um abraço a todos. Você está convidado, hein? Opa, claro, estaremos lá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, Rubens. Tchau, gente. Tchau.